Olá, bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Todos estão preparados para mais uma aula de ensino religioso? Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, né? Vamos aí iniciando mais uma semana. Que Deus possa abençoar, né, este dia, segunda-feira, esse dia maravilhoso e que Ele possa estar nos abençoando no decorrer dessa semana, tá? Então vamos lá. Espero que todos estejam preparados e antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que é liberdade religiosa? O que é que você entende sobre liberdade religiosa? Então, vamos refletir, tá? Vocês vão refletir no decorrer dessa nossa conversa que nós iremos ter agora. E após o meu vídeo, eu irei mandar um videozinho para vocês assistirem. E depois a gente vai conversar sobre esse tema, liberdade religiosa, tá? Então vamos lá. Mas o que é liberdade religiosa? Alguém sabe me dizer? Ainda não sabe? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Ao longo da história da humanidade, nós vimos, né, até mesmo através da história do Brasil, na disciplina de história, que várias religiões foram surgindo e foram se organizando aqui no nosso território brasileiro, devido a muitas imigrações, né, que houve pessoas de outros países que vieram morar aqui no nosso território brasileiro. E eles vieram trazendo seus hábitos, seus costumes, suas crenças e suas religiões. Foi isso? Então, mas infelizmente, no decorrer aí de toda a história da humanidade, houve vários momentos em que algumas religiões, elas brigavam entre si. Então não havia respeito, né? Não havia aquela tolerância, não havia empatia entre as demais religiões que existiam aqui no Brasil. Cada um que queria dizer que a sua religião é que era a certa, a verdadeira, sem ter respeito algum pelo outro, tá? Como, por exemplo, eu posso dizer que lá na época, quando Jesus Cristo nasceu, né, o lugar onde Jesus Cristo nasceu era dominado por outros povos, tá? E essas pessoas, as pessoas que eram ali daquele lugar, eram proibidos de profetizar sua fé, tá? Da sua religião escolhida. Por quê? Porque o líder daquela religião, ele não aceitava isso, a liberdade religiosa, tá? Entre os povos. Então, vamos fazer aqui uma reflexão e eu vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor que o nosso estado de Pernambuco fosse dominado por um exército. E aí a nossa cidade de Olinda, todo o bairro da cidade de Olinda estava sendo dominado por um imperador. Imagina. E esse imperador, ele era católico. E a sua religião era o catolicismo. E aí, em determinado momento, ele decidiu que todo o povo de Olinda, nós que moramos no bairro de Olinda, nós teríamos que abandonar a nossa crença, a nossa religião, para seguir a religião dele. Então, quem era do candomblé, quem é da Umbanda, cristão, tinha que abrir mão disso ou poderia sofrer grandes consequências, mas que tinha que começar a profetizar, frequentar e se batizar na religião católica. Aí eu pergunto a vocês, será que isso é uma liberdade religiosa? Será que isso seria certo ou seria errado? E aí, você não acha que isso seria constrangedor, frustrante para toda a humanidade, toda a população da cidade de Olinda? Imagina, isso é muito triste, né? Se realmente isso acontecesse. Mas, infelizmente, antigamente, né, há muitos e muitos anos atrás, acontecia muito isso. Muitas cidades eram dominadas por líderes não só do catolicismo, não estou falando só da religião católica, mas eram muçulmanos, judeus. Muitos líderes faziam isso, proibiam das pessoas poder profetizar, poder crer na sua própria religião. Então, isso realmente é muito frustrante e constrangedor. Isso não é certo. Não é ter a sua liberdade.
A gente não pode acreditar ou frequentar uma religião que você não se identifica, que você não acredita. Eu acho que cada um tem essa liberdade e que precisa ser respeitado, né? E isso hoje, gente, é lei. É lei essa liberdade religiosa, né? Então, é bem interessante, né, esse assunto. Muitas pessoas ainda têm aquela mente fechada onde não respeita, né, certos tipos de religião. Claro que ninguém é obrigado a acreditar. Cada um acredita naquela sua religião, né, naquilo que é dos seus princípios, né, que vem de toda a sua família, mas que a gente realmente precisa obter respeito entre elas. Eu acho que isso aí não é pedir muito, né? É uma prática até mesmo da cidadania. Então, se você realmente pratica a cidadania, você está exercendo a sua função enquanto cidadão, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, enfim, todas as pessoas, né? Todos nós somos filhos do Brasil e a gente, cada um já nasce com essa liberdade religiosa. Eu posso até não acreditar em nada. Eu já fui da Igreja Batista por muitos e muitos anos. E eu me lembro bem que aos domingos, à tarde, a gente saía para evangelizar nas ruas. E quem conhece, né, e quem conhece a Batista tradicional, sabe que nós podemos usar calça jeans e que na Assembleia de Deus, né, algumas pessoas não se adaptam a isso, ou seja, não é de acordo com a doutrina deles, tá? Na doutrina da Igreja Batista tradicional, as mulheres podem usar sim calça jeans. E eu gostava muito, eu me sentia muito confortável ir de calça jeans e que a gente tinha a camisa de evangelização. E aí todo mundo com a mesma camisa e nós iríamos fazer esse nosso trabalho religioso. E me lembro que tava eu e uma amiga minha andando, nós duas juntas, né? A gente indo lá evangelizar no bairro onde eu morava. E passou um irmão, um evangélico da Assembleia de Deus. E aí ele falou para mim, eu não me lembro bem qual é o livro. O livro é o Deuteronômio. Deuteronômio, uma coisa assim. E eu não me lembro qual era o versículo, qual era o capítulo. Mas ele pediu para me ler isso. Porque ali fala a questão das vestes. Então, quer dizer, o que foi que ele fez? Ele fez um pré-julgamento. Ele julgou a doutrina da minha igreja. E aí eu pergunto, qual foi o respeito que ele teve pela a minha religião? Nenhuma. Para ele, a doutrina da igreja dele era certa e a minha não era. E que ele não tem esse poder de dizer isso, né? Cada um tem a sua religião e todos nós podemos respeitar. Então, isso me senti muito triste, muito frustrada. Eu fiquei até com vergonha de sair para evangelizar outras vezes de calça jeans. Olha só o que foi que esse irmão da Assembleia fez, né, comigo enquanto cristã da Igreja Batista. Então, todos nós somos iguais, né? As religiões aí são diversas, né? Nosso país é um país diversificado, né? Onde a cultura, onde tem mistura de várias culturas. É uma etnia, né? O Brasil, ela tem uma etnia muito grande. Então, por que não a prática do respeito não tem que começar aqui, né? Entre nós? Então, isso é muito importante, meus amores, né? Espero que vocês possam ter compreendido, né? E que hoje aqui no Brasil nós temos essa liberdade religiosa. E isso é muito importante, né? Muito importante para que as pessoas possam saber mais sobre o que é a liberdade religiosa, poder respeitar, poder praticar a cidadania, né? E acreditar, né, que todos nós temos aí esse direito sem nenhuma frustração, sem nenhum pré-julgamento, né, que isso realmente é bastante importante, tá? Então, é um país com diversas culturas, gente. Então, a gente é um país rico e a gente precisa respeitar e, acima de tudo, aceitar,
aceitar que o nosso país é assim. Então, nós temos uma mistura, né? Uma raça. E é como eu falei, como vieram muitas pessoas de outros países para cá, vieram com muitas culturas, né? Vieram com muitas crenças, muitos costumes, e que a liberdade religiosa, graças a Deus, o Brasil tem e precisa ser respeitado essa liberdade, né? Então vamos lá. Espero que vocês tenham compreendido, né? Feito aí uma pequena reflexão, cada um aí de vocês. E agora nós iremos assistir um pequeno vídeo, um videozinho curto, tá? Para finalizar, né? Para, como eu posso dizer, para completar a nossa aula. E aí logo mais eu estarei conversando com vocês, tá? No grupo da nossa aula, tá? Vamos trocar ideias, a gente vai trocando aí áudios, eu vou conversando com vocês, vocês podem também conversar comigo, eu quero a participação de todos, tá bom, meus amores? Opa, não esqueça de enviar sua presença no meu privado, tá certo? Não esqueçam, meus amores. E vamos agora ao vídeo e daqui a pouco nós voltamos e nós vamos fazer uma pequena atividade, tá bom? Então vamos lá.